pontes, enfim, todo esse paisagismo que vocês... Enfim, isso de repente é um lugar que os empregados desse conglomerado, esse centro de serviços, de escritórios, as pessoas, vocês estão vendo esse casal, parecem dois funcionários de empresas, né? Então, podem passear, podem percorrer. Eu não sei se isso seria possível fazer na Praça da República, por exemplo. Ou no Parque do Trianon. Enfim. A segurança é outra história, que não dá para comparar também, não dá para comparar. Enfim, vamos lá. Vamos lá. E, ó, grudado na cidade, né? Vamos às compras. Isso é um outro lado do Japão, e sobretudo de Tóquio, que faz com que a cidade seja um showroom de arquitetos exibindo seu virtuosismo em projetos de lojas. Nós temos, Comme des Garçons, é uma etiqueta famosíssima da Rei Kawakubo, que é uma estilista, e que junto com Kawasaki e o Future System vão desenhar essa loja numa região, vamos dizer que é quase uma rua em Tóquio, na região chamada Omotesando, que tem, eu vou mostrar uma série de lojas. E esta loja, por exemplo, é do Comme des Garçons, que fica embaixo de um prédio. Um prédio normal, convencional, né? No Japão não existe Mediterrâneo nem colonial. São prédios desse tipo. Os prédios convencionais são desse tipo. Mas aí está a loja do Comme des Garçons, que se adapta, que ocupa o pilotis de um edifício. Desse modo. É uma vitrine, uma estrutura que corre por baixo desse pilotis e que forma esses nichos e que vai mudando conforme a cara, né? Então, vocês estão vendo que não é uma vitrine, uma coisa envidraçada que as pessoas olhem, mas é um ambiente, uma instalação, em que há essa sutileza enfim, isso é uma película pintada, não sei se é policarbonato, deve ser, não é vidro, mas, enfim, é uma película com um certo grau de transparência, translucidez ou de passagem da imagem, né? De maneira que se permite esse tipo de ambiente, em que não se exibe escancaradamente o produto, mas se exibe uma estrutura azul embaixo de um prédio convencional. E contrastando com essa certa rigidez da forma do pilotis, do edifício, do pilar quadrado, né? Ou pilar retangular, essas formas mais ou menos livres, né? E, sim, vitrines minimalistas, né? Poucas peças. E aí nós temos outras realizações, como do Toyo Ito, que vocês sabem que é o mais recente prêmio Pritzker, né? Este Tod's é uma loja famosa também, uma loja de grife, né? E o Toyo Ito vai fazer este projeto que está aí. Não é este. Esta outra estrutura, que está num lugar bem ruinzinho, né? Porque tem uma passarela bem em frente, árvore, etc, mas é um lugar meio mocozinho, que mesmo o Toyo Ito não deixou de tentar resolver o problema, né? No fundo, vocês estão vendo, é uma estrutura de concreto, tipo árvore. Alguns mais antigos poderão se lembrar que havia uma casa que o Carlos Bratti que fez assim, há vários anos, uma estrutura tipo árvore. E aqui é o mesmo princípio, uma estrutura de concreto aparente, com esse fechamento de vidro, e forma então esse como que um mosaico, né? Claro que essas lojas chamam a atenção pelo seu aspecto inusitado, mas esta rua, esse Omotesando, é esta rua chiquérrima,
Do outro lado, assim, atravessando a rua, tem um conjunto do Tadao Ando que nós vamos dar uma olhada um pouco adiante. Mas sim, vocês veem uma entrada, coisas chiquérrimas, coisas que você só olha, né? Mas enfim, toda essa estrutura, todo esse desenho. Aí a gente vai dando a volta, você vê a lateral, né? Tem essa entrada meio esquisita, né? Mas o pior disso não é... O pior é... Aí a malha fundiária do Japão faz com que... Bom, você vê as janelinhas, esses cantinhos, você vê assim, por exemplo, no fundo, né? Essa coisa colada no prédio, no terreno vizinho. Então, vocês veem que os carros não tem recuo, não tem nada. Enfim, é porque no Japão é tudo super apertado. Então tem essas coisas típicas, né? Você passa o celular, você arranca uma Coca-Cola, um chá. Mas assim, essa coisa de ter uma certa... Não há uma hierarquia. Está o prédio, está a parede do prédio, o pessoal encosta e acabou. E o Toyo Ito vai fazer em Ginza esta loja da Mikimoto. Mikimoto era uma perfumaria que se tornou uma loja também de roupas, de objetos, de apetrechos de moda. E Ginza é ainda um bairro, uma região tradicional de comércio de alto padrão. Vamos dizer que se a CVC fizer uma viagem para Tóquio, vão levar vocês para Ginza. É isso. Não vão levar para Omotesando, vão levar para Ginza. Depois vão levar para Omotesando. Então é uma estrutura muito mais tradicional, de prédios, né? De prédios convencionais, mas aí o Tadao Ando, desculpe, Toyo Ito, vai fazer esse outro prédio que é um edifício em chapa metálica. E aí, de novo, com essas aberturas, esses rombos, né? Esses rombos, que obviamente é distinto desse prédio aqui vizinho tradicional. Aqui também, óbvio, desculpa. Mas, então é um pouco essa coisa da arquitetura promocional, da arquitetura da loja. E, enfim, isso é uma loja de Prêmio Pritzker. Não são os rombos da Lina Bobardi. Essa imagem, por exemplo, vocês não estão vendo, porque não pode tirar foto de dentro. Vocês não estão vendo essa imagem. Mas vocês estão vendo a caixa de escada. Essa foto também vocês não estão vendo. Aqui é uma curiosidade, né? Vocês estão vendo Prantam Ginza. Você vê onde estamos. Bom, inevitavelmente o Herzog de Meuron está lá. Não muito longe da Comme des Garçons, da Rei Kawakubo, esta é a Prada Tóquio. É uma mistureba aqui, não? Como vocês estão vendo, é mais baixo, né? Essa é uma região um pouco mais baixa. Mas é um conjunto de placas formando uma superfície que vocês estão vendo aí. Isso é um Herzog de Meuron. Numa situação muito peculiar, porque vocês estão vendo essa faixa branca? Essa faixa branca é um fechamento feito provisoriamente para troca de coleção. Então, vão trocando a coleção lá dentro. Mas, bom, vocês estão vendo também uma espécie de entrada aqui, né? Mas rigorosamente a entrada é por aqui. É um túnel. Que é a entrada do túnel, com essa coisa que, na certa época, eles faziam muito, essas coisas de telas. Aqui é uma entrada, seria uma entrada, porque aqui é um estacionamento. E também, como todo bom europeu, enfim, uma certa arquitetura dos anos 90, essa continuidade do piso. Ela é quase um sistema de fractais. Né? Dá uma continuidade, você encontra aqui BMW, Audi, coisa desse tipo estacionado, não é? Como vocês estão vendo. Isso daqui é um túnel de acesso. Um túnel de acesso. Mas é claro que a rua é essa coisa meio... Dolce Gabbana.
E então, bom, então tem essa faixa, né? Isso daqui seria uma abertura, né? Seria uma abertura, uma porta, mas essa é a entrada para valer. Vocês também não estão vendo essa foto. Também vocês não estão vendo essa foto. E durante o dia e durante a noite. E agora já com a coleção aberta. Isto é, já sem a faixa de troca de coleção. Então vocês veem o pé direito variável, não há necessariamente qualquer concordância entre nível e estrutura de pele, né? É puramente enfim, são duas estruturas independentes, uma pele e uma estrutura interna, invólucro, realmente. E aí, nesse caso, dá para ver essas situações. Aqui temos finalmente a entrada desimpedida, como se fosse uma porta. E aqui vocês veem essa coisa da calçada, né? É sempre uma coisa contínua, meio fractal, organizando essa continuidade dos pisos. Quer dizer, eu faço entrar com carrinho, cadeira de roda é um pouco difícil, mas enfim, há uma continuidade de piso para bicicleta, tranquilo. Até, vocês veem, é feito todo esse jogo de canto, né? Bom, mesmo os Pritzkers mais chiques não deixam de fazer suas lojas, né? E o Sanaa fez o Christian Dior de Omotesando, que é uma coisa normal, vai. Christian Dior de Omotesando. Aqui do outro lado da rua está um Tadawando que a gente vai ver. Subindo um pouco para cá está o Todds do Toyo-Ito. Bom, esse é o Sanaa, tranquilo, sem maior segredo. Voltando mais a Kazushi Sejima, antes de virar Sanaa com o Nishizawa, fez essa loja Opak em Ginza, aquele distrito onde nós vimos aquela outra obra do Toyo-Ito. Não é isso daqui, obviamente. É esta loja Opak, que é na base de um edifício e, olha, não tem a menor graça, não tem nada especial. Mas enfim, Pritzker. E o Tadao Ando, que vai fazer essa obra, do outro lado, enfim, em frente ao Todds, em frente ao Christian Dior, é um conjunto de edifícios no qual se preservou dois predinhos dos anos 30, 40, e todo esse conjunto aqui é um shopping center mesmo, né? Um shopping center, e aqui por trás também existem alguns edifícios desse conjunto. Esse Harajuku é onde estava aquele pessoal punk que eu mostrei no início da conversa. Descendo aqui mais um pouquinho, chega naquela rua punk. Bom, também um Tadao Ando convencional. Convencional. O Tadao Ando, aliás, nós vamos ver daqui a 2 aulas o Tadao Ando nos Estados Unidos numa outra escala. Mas eu acho que ele perdeu um pouco a mão. De qualquer maneira, isso é um shopping, enfim, em Tóquio. Quando abriu foi aquele auê, aquela festa toda, mas nada de especial. Nada de especial. Se tomar cuidado, nem dá para perceber que é um Tadao Ando. Então, esses são os edifícios que conservaram, dá uma certa continuidade. E, enfim, aqui tem umas circulações. Isso que todo mundo faz agora, né? Esses sanduíche de vidro, o frangueri, Tadao Ando, está em toda parte. E por trás existe então esse conjunto de edifícios de escritório, meio baixinho, né? Que é parte do conjunto, mas também não. Bem, só as coisas do Tadao Ando, aquelas coisas de geometrias, de deslocamentos, de rotação que ele costuma fazer, que aparece então um pouco nessa arquitetura. Esse é uma foto do interior. Esse não deu para tirar foto do interior, não deu. Mas isso é uma reprodução. Mas a ideia, isso é
o edifício são rampas muito leves que acabam funcionando também como área para desfile. Essa é um pouco a ideia desse interior, que é um shopping de, enfim, boutiques, lojas de moda. Então, por exemplo, este espaço pode servir também como palco de desfile. Bom, loja por loja, o Renzo Piano também vai ter o seu pedacinho. Aqui é perto de Ginza e, por curiosidade, este é o prédio da Sony, do Ashihara, que é uma obra importante da arquitetura japonesa. E ao lado nós temos a loja Hermès. Essa estrutura envidraçada do Renzo Piano. É uma estrutura bem curiosa, porque não é fácil estruturar um edifício dessa altura com uma fachada toda envidraçada de blocos de vidro. Claro que tem o seu truque, tem a sua solução técnica que não é muito difícil a gente imaginar. Mas é um edifício que se estrutura dentro de uma lógica japonesa, por exemplo, de um edifício colado, assim, um terreno apertadíssimo. Nessa frente deve ter talvez uns 4 metros, 5 metros no máximo, por um fundo enorme. E é uma lojinha no final que se espreme num terreno muito apertado e tem que conviver. Aqui vocês podem ver parte do sistema estrutural, né? Que na verdade são estruturas metálicas que ficam embutidas, distribuídas e disfarçadas nos blocos de vidro. Tem que conviver, por exemplo, aqui, ao mesmo tempo que a entrada da loja está aqui ao lado é a boca do metrô, na projeção do edifício. Então, vamos dar uma voltinha, né? Enfim, aqui está a loja e esta lateral toda, a ruazinha apertada, como vocês estão vendo, não tem calçada. No Japão não tem calçada. Isto é uma calçada ocidental. Esta entrada, por exemplo, que tem uma escultura, que a mãe e a criança estão vendo, né? Uma escultura, enfim, uma obra de arte. Mas aqui, isto é a entrada do metrô também. É uma boca do metrô, no meio do prédio. Então, isso é absolutamente normal. Enquanto as nossas entradas de metrô são todas torradeiras, essas coisas todas, aqui é assim, a coisa muito discreta. E veja, então, vamos acompanhar essa senhora aí, por exemplo. Ou esse rapaz. O que eles estão vendo? É um tamanho do bloco? Tem alguma coisa aí. Oi? Não. É uma... É uma vitrinezinha. É uma vitrinezinha. Deve dar para abrir, não sei. Não vi por dentro como é que é, mas, ou se é permanente, não sei. Mas, enfim. Então tem essas coisinhas, assim. Aí mesmo assim, sem acabamento, essa curva, essa modulação. E... Enfim, tem tudo, parece que é tudo bem acabado, assim, tem os vidros cortados, né? Mas a gente vê como... É super detalhamento, mas você vê, chega perto assim, você fica empetecado de massa. Enfim. Mas claro, a distância isso é perfeito. É perfeito. Você olha assim, não imagina. Daqui foi um cochilo porque você vê toda essa fixação. Isso é Renzo Piano, né? Isso é Renzo Piano. Bom, já mais para o fim. Yoshio Taniguchi, talvez não seja muito conhecido, mas é um arquiteto que, graças a este projeto, ele vai ser convidado para fazer o concurso da ampliação do MoMA de Nova York. E ganha o concurso. O MoMA de Nova York, a ampliação, é do Yoshio Taniguchi. E este projeto nasce do conhecimento que o pessoal do MoMA tem sobre esta obra no Museu Nacional de Tóquio, que é uma unidade. O Tokyo National Museum é um parque, né? É um parque com vários edifícios de várias épocas
E isso daqui é vamos dizer, esse Hollywood Treasures é enfim, uma coleção de peças que que abriga enfim, um conjunto de miniaturas, na verdade, nesse edifício. Então, vocês estão vendo, este é é um minimalismo, uma arquitetura absolutamente zen que vai ser executado numa outra escala para o MoMA de Nova York. Daqui a 2 semanas a gente dá uma olhada nessa obra de Nova York. Bom, isso é uma coisa assim, absolutamente limpa, precisa, metálica, fria. Aqui um pouco esse contexto, né, que é uma entrada, uma das entradas do parque, né, mas assim, esse percurso do tanque de água, esses pilotis finos, enfim, é uma coisa assim de precisão, de detalhe, de delicadeza, que faz com que o Taniguchi faça que o projeto dele seja o escolhido para a ampliação do MoMA de Nova York. As cadeiras, e aqui são, por exemplo, essas senhoras estão pintando. Pintura. Desenhando. Essa coisa do acesso. Depois nós vamos ver que assim, o Museu de Nova York tem muito desses elementos repetidos, ou pelo menos reinterpretados. Né? Enfim, esse é um tipo de arquitetura que enfim, é um pouco, quase um estereótipo dessa arquitetura japonesa zen, minimalista, de dentro para fora, de novo assim, essa coisa da continuidade, mas sempre essa filtragem da luz, o elemento da luz filtrada e essas aberturas muito bem, vamos dizer, pensadas como se relaciona o interior com o exterior. Por exemplo, esse guarda-corpo aqui, esse guarda-corpo, que aqui está com vidro fumê, né, mas esse guarda-corpo que o Taniguchi vai desenhar, se ele que inventou, não sei, mas o pessoal que viu esse guarda-corpo, no mundo inteiro começa a se reproduzir esse tipo de guarda-corpo, que é simplesmente uma placa de vidro. Simplesmente uma placa de vidro. Isso é a seção de consultas, né? Há uma biblioteca, enfim, é uma coisa meio discreta. Só não deu para fotografar os displays que foram desenhados, essas pequenas miniaturas, que não deu mais. Bom, para terminar, Toyo Ito ganhou o Pritzker. Esta é uma obra que não é em Tóquio, é em Matsumoto, no estado de Nagano. É um edifício, um Performing Arts Center, um edifício para teatro, música de concerto e, enfim, apresentações em geral, óperas, enfim, que foi feito em Matsumoto, que é uma cidade, não é uma pequena cidade, é a capital desse estado de Nagano, mas é uma cidade, vamos dizer, para o padrão japonês, é uma cidade média. E bom, aqui vocês estão vendo um pouco a cara da cidade, né? Essa é a cara da cidade. Uma cidade baixa, trama quadriculada, e este é a forma como o edifício se apresenta a esta avenida, que na verdade é a avenida à frente, né, propriamente dito. A entrada deste Performance Arts Center é por aqui. Há então enfim, bastante discreto, mas vamos dizer que há uma hierarquia bem feita na escala desse edifício em relação à rua, porque esse edifício é muito mais do que isso, Isso é uma casa de ópera completa, e aqui é uma passagem de automóveis, enfim, descida, é como se fosse um pórtico de entrada, e o edifício vai embora. É um negócio que, assim, conforme o ângulo que você vê, parece
um peru no pires. Assim, pensando nessa escala, mas eu acho que há uma certa sabedoria nisso, de como ele vai trabalhando as escalas e relacionando essa escala com a sua vizinhança. É claro que isso não dá para controlar o tempo todo. Não dá para manter o tempo todo um diálogo de escala, porque num certo momento vai aparecer a caixa do palco, essas coisas todas. Mas onde é possível, por exemplo, o nariz, né? A cara é muito discreto, tranquilo. E na medida que a gente vai entrando, bom, aí tem uma saída de emergência. Essas coisas no Japão são, ainda mais numa cidade interior, eles nem trancam essa porta. Dá para entrar por aí. É absolutamente livre. Impressionante o Japão nesse sentido. Mas vocês vão andando, vocês estão vendo que parece um queijo suíço, né? Está tudo manchado. Né? Mas é um pouco esse Tadao, desculpe. O Toyo Ito, os anos 90, tem essa coisa como o Herzog de Meuron faz aquelas serigrafias de superfície, peles tratadas. O Toyo Ito também, muitos arquitetos também trabalharam nesse modo de vocês verem como é que está tudo. Bom, o que são essas coisas, né? Falha na produção da chapa, né? Aí daqui tinha uma lateral que tem um estacionamento, abriram esse canto, né? Mas já começa a ficar um negócio um pouco maior, né? E se vê também a evidência funcional, né? A caixa de palco, e depois tem uma sala que é uma sala de ensaios para os músicos, enfim, é um Performing Arts Center. Aí começa a aparecer mais, né? Aí quando vocês vêm do teto, no alto, é um baita negócio, né? E olha a escala, né? Por exemplo, nós estávamos vendo desse estacionamento, nós estávamos vendo essa vista aqui, né? Nós estamos vendo o estacionamento, nós estamos vendo daqui. Então, aqui está aqui é a entrada pela avenida, e aqui tem um teto, aqui tem uma sala de ensaios, aqui tem toda a caixa de cênica, né? De palco. E esse negócio enorme, que no final é uma coisa, de uma escala para esta cidade, é uma coisa forte. E você vê essa convivência, né? Aqui ao lado tem um cemitério, daqui é um templo. Aqui é um templo. No Japão isso é normal, onde há um templo, há um cemitério ao lado, isso, de pequeno porte, isso não é nada cristão. No mundo ocidental, o cemitério é um negócio mais formal, e aqui não, é junto ao templo existem cemitérios. Enfim. Mas é uma coisa muito simples no final das contas, porque aí temos a entrada aqui, e depois um grande acesso, um hall, um foyer grande, e o auditório do teatro, e palco e cena, né? Isso é uma placa lá do próprio edifício. Bom, a questão é como o Toyo Ito transforma isso numa coisa muito cenográfica. Como é que uma coisa aparentemente simples, ele pode trabalhar, de repente tem uma textura, tem umas coisas que o Herzog de Meuron fazia essas coisas, muita gente fez essas coisas, né? Um tanque d'água, e esse queijo suíço, né? Essas escotilhas, mas tudo isso funciona. Na verdade, esses queijos suíços são do mesmo jeito que ele fez lá no Mikimoto, aquelas janelas meio ameboides, né? Isso são janelas também, ou formas de iluminação. Isso, claro que isso é uma entrada de serviço, né? Esse é o fundo. Aí o fundo começa a apertar. Aí começa a ficar meio peru no pires mesmo. Você vê essa proximidade da casa. Mas, veja os detalhes. Aí subimos pro terraço. O terraço, então, é essa espécie de mirante, no qual vocês podem ver, é um baita gramado, quase gramado de golfe, né?
Bom, vocês estão vendo aqui a casa de máquinas, essas coisas todas, e no fundo há uma vista da cidade. Você vê que é uma cidade muito baixa, que quando muito, sim, tem uma topografia, a cidade vai subindo um pouco pelos morros, mas uma cidade muito horizontal. E tem todo esse baita terraço, teto-jardim. E aqui uma sala de ensaios, que tem um piano aqui, antecedendo então a caixa de palco. E este é o grande hall de entrada, que, sim, tem essa coisa muito espetacular, né? Se aqui nós temos a bilheteria, o ingresso, essas coisas, aqui então toda uma vazão, enfim, talvez as pessoas chegando, tudo bem, vai aos pouquinhos, mas depois o pessoal saindo, descendo, quase uma cachoeira, uma coisa desse tipo, né? Então tem uma coisa, agora vocês podem perceber o que são essas queijo suíço, né? Então isso não é que, tá claro que tem a iluminação artificial. Aliás, essa foto foi tirada assim, não tinha, no meio da semana, não estava acontecendo nada, a gente invadiu esse lugar e estava tudo assim, desse jeito, estava tudo aberto, né? Mas veja, então há assim uma certa generosidade, que isso não é nada japonês. Essa generosidade, esse espaço, não é usual no Japão. A gente vai ver que isso nem... Daqui a 2 semanas a gente vai ver uma ópera do Foster, que é bem mais apertadinho do que essa generosidade. Esse acesso, subimos as escadas, aí nós temos este foyer com todo esse queijo suíço agora visto de dentro. Então é uma grande área para uma cidadezinha, uma cidade pequena, é um baita teatro. É um baita teatro para uma cidade pequena. Aqui dá para entender um pouco essa cara de queijo suíço do exterior, né? E assim, coisas, detalhes, né? Porque isso está com luz natural, mas aqui é luz artificial, mas tem um sistema de iluminação assim que precisava ver à noite como é que isso funciona. Tem os pontos, eu não sei, nunca entendi bem o que são essas coisas. Isso pode ser ponto de luz, mas deve ter uma luminotécnica aí extraordinária. Porque um pouco aqui ocorre aquele efeito de desmaterialização do encontro entre o piso e a parede, né? Assim como alguns holandeses desmaterializam o encontro do pilar, o que seria o capitel, com luz, aqui o que acontece é pelo efeito de luz desmaterializar esse ponto de encontro. Enfim, isso daqui para lá, então vocês estão vendo esses elementos aqui é a entrada propriamente dito da sala de espetáculos, né? Mas isso é uma coisa completamente diferente, enfim, isso até pelo próprio partido, que é um prédio muito comprido. Então esse alongamento permite criar essa grande área livre. Nós vamos ver daqui a 2 semanas uma ópera do Foster em Dallas, que é um partido quadrado, fechado em torno de um tambor. Então as coisas acontecem em volta do tambor. Aqui não. Isso é uma coisa linear em que a caixa de palco, o palco fica no fundo, quer dizer, é um teatro tradicional, é uma ópera tradicional. Entrada, foyer e a plateia. Foster, nós vamos ver que é uma coisa, um tambor em torno do qual se faz a circulação. Enfim, este é o Toyoito.